Fala, pessoal. Tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é a professora Heloísa Araújo. Sou fisioterapeuta, sou especialista em biomecânica, traumatologia, ergonomia, entre outros. Eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho do que fala sobre os planos e eixos na anatomia, né? Que acaba envolvendo um pouco de biomecânica e cinesiologia também, certo? E aí, quando a gente entra nesse mundo, a gente precisa compreender como é feita essas divisões do nosso corpo, correto? E a gente já se inicia aqui eu mostrando para vocês sobre a nossa posição anatômica, né? Então, o que que é essa posição anatômica? Quando a gente para de frente com uma pessoa ou tá, olha essa pessoa de forma distante, né? A gente precisa saber qual é o lado, o que que tá na frente, o que que tá atrás. E para a gente ter esse embasamento correto, a gente precisa saber qual é a posição padrão, vamos falar assim. Posição padrão, que é a posição anatômica, aí ela acaba nos dando um direcionamento para conduzir cada movimento. E a posição anatômica, ela é o quê? Vou colocar aqui no cantinho. A posição anatômica é quando a gente com cabeça e olhos voltados para frente, né, de forma horizontal, fica olhando para frente, com a postura ereta, de forma corretinha, sem rodar, sem realizar qualquer tipo de movimento de tronco, correto? Os membros superiores soltos ao lado do corpo, ok? Correto? Não é para abrir os braços, nem cruzar os braços, ele tem que estar soltos ao lado do corpo, com as mãos voltadas para frente, correto? E nossos membros inferiores de forma paralela, nem muito aberto, nem muito fechado, né? E com nossos pés também retos, voltados e direcionados para frente. Então, essa é a nossa posição anatômica. Então, conforme a gente pega um indivíduo, um aluno, um paciente, um cliente, e aí a gente precisa saber qual é essas posições para fazer os movimentos, a gente tem uma posição padrão, que é a posição anatômica que elas são denominadas, correto? E aí, quando a gente pega essa posição, a gente vai e denomina o que está na frente e o que está atrás. Que o termo que a gente utiliza na anatomia é que quando está voltado para frente, né, é uma posição mais anterior, então ele está mais anterior do nosso corpo, à frente do nosso corpo, correto? E aí o que que ele está posterior é essa parte de trás, nossas costas, na nuca, né? Nossos glúteos, eles são posteriores, né? E anterior é a região da nossa face, peitoral e abdômen, né? Entre outros também, correto? E também a gente divide nosso corpo em parte superior e inferior, correto? E a gente também tem um termo técnico que a gente utiliza, né? Que é de forma cranial ou caudal, né? Mais direcionada para próximo do crânio, ou mais caudal, porque a gente pega a nossa coluna vertebral e lá no final a gente tem nossa cauda, né? Que é curtinha, né? Não é algo comprido, que finaliza ali no cóccix. Então acaba se chamando de forma caudal. E aí a gente vai dividir em superior, né? Tem nossos braços, nossas cabeças, peitoral, tudo acima da linha umbilical, né? No nosso umbigo, é superior, que tudo aquilo que está abaixo é inferior. Por isso que falamos que é nossos membros inferiores, que são nossas pernas, e membros superiores, nossos braços, ok? E aí também a gente tem as divisórias do que é mais medial e o que é mais lateral. Como a gente sabe o que é mais medial e o que é mais lateral? Nós temos uma divisória, uma linha mediana no nosso corpo, que a gente não vê, claro, mas no meio dela, quando a gente vê que bem passando no meio, a gente tem tudo que é mais próximo dela, a gente chama o termo de medial, e tudo que é mais distante dela, a gente chama de lateral, né? Então, por exemplo, um exemplo que eu dou para vocês. Lembra a nossa posição anatômica? Aqui. Só que se eu estou fazendo essa posição aqui para vocês, nesse momento aqui, mostra que o meu polegar está direcionado mais para a minha região da linha mediana, correto? Concordam comigo? E aí dá a entender de que ele é medial, mas não. Ele continua sendo lateral. Sabe por quê? Porque a gente tem que lembrar lá da posição anatômica que eu fiz agora com vocês. Então, a posição anatômica, mesmo que ele esteja próximo, né, da minha linha, se eu estou com as mãos nessa posição, não significa que ele seja medial. Mas por quê? Que a gente pega a posição anatômica, né, aqui, posição anatômica, ele é lateral, porque ele fica voltado. Olha o desenhozinho na imagem para vocês. Meu polegar está mais de forma lateral,
Então, acaba sendo lateral e a região daqui, da nosso dedo mínimozinho, pequenininho, ele é mais mede, correto? E aí a gente entra nos planos e eixos, mas o que que é então os planos e eixos? Vamos lá. Planos, quando a gente fala de planos, é uma superfície imaginária que divide o nosso corpo. Por que, professora, que ela é imaginária? Porque a gente não visualiza, a gente não vê, correto? Olha esse exemplo. Se a gente vê essa pessoazinha aqui, cabeça, braços, tronco, coluna, pelve e pernas, e a gente vê assim, o que é que vai dividir o nosso, como a gente divide o nosso direito, lado direito, com o nosso lado esquerdo? Porque nós temos uma linha, então a gente divide um lado que é lado direito e o lado esquerdo, porque é um plano que está nos dividindo. Nós vamos ter três planos que eu vou mostrar para vocês já já aí na frente, tá? E aí a gente tem esse plano de forma imaginária, porque a gente não está visualizando quem vai dividir o nosso corpo, correto? E o que que vem a ser um eixo? O eixo é outra linha imaginária, só que vai atravessar esse plano, né? Permitindo justamente os movimentos que vamos realizar. Ou seja, nosso plano e o eixo vem e se divide. Ok, vamos lá agora ver quais são esses modelos de planos e eixos. Nós temos três tipos de plano: plano frontal ou plano coronal, o plano sagital e o nosso plano transverso ou horizontal, correto? Quando a gente fala do plano frontal, a gente começa falando do nosso plano sagital, é aquele plano que vai passar bem no meio do nosso corpo, que ele vai dividir o lado direito com o lado esquerdo, nossa orelha direita, nossa orelha esquerda, nossa mão direita, nossa mão esquerda, correto? Esse é o plano sagital que ele vai passar por nós. E aí, quando a gente vem no plano coronal ou plano frontal, é aquele plano que ele vai passar, olha a imagenzinha aí, pum, vai passar de uma forma dividindo a gente em anterior e posterior. Lembra que a gente viu agora há pouco os direcionamentos que a gente tem anterior, posterior, superior, inferior? É com as divisórias dos nossos planos, que é a partir daí que a gente se baseia, né? E o último, nosso plano transverso, que é o plano que passa cortando aqui no meio, nós temos várias divisórias transversas que vai nos direcionar para o que é superior e para o que é inferior. Professor, a senhora está vendo aí que a mão desse indivíduo no desenho está lá para baixo do plano, significa que ela é inferior? Não, não significa, porque ele está na posição anatômica. Tudo que vai ser superior é da divisão do umbigo para cima. Então, ele pode estar com a posição aqui assim para cima, ou tá normal, relaxado, mas não vai identificar nada, porque de forma transversal, esse vai ser o nosso plano, correto? E aí a gente entra na parte justamente que vem a parte da biomecânica por conta desses nossos movimentos. Nossos planos e nossos eixos, eles têm essas três opções, correto? E eles vão nos permitir realizar alguns movimentos, tá bom? E o que que significa? Que eles têm os movimentos que a gente determina de osteocinemática e artrocinemática, correto? E o que que vem a ser isso, né? Cinemática justamente é uma análise, a parte do movimento físico que a gente utiliza na física para investigar essa movimentação. E aí, quando a gente fala de ósteo, a gente está falando da região de osso, do movimento que esse osso nos permite realizar. E a artrocinemática já é algo mais micro, é o movimento que é essa articulação para me permitir realizar, correto? Vamos lá. E a osteocinemática. A osteocinemática, ela descreve justamente os movimentos dos ossos em relação aos planos e eixos, que é o que a gente vai ver agora para frente. Flexão, extensão, abdução, adução, rotações, lateral, medial, ou pode ser denominado de interna ou externa, certo? Essa é a osteocinemática, ela que nos determina esses tipos de movimento e ela é visível a olho nu. Por que que ela é visível a olho nu? Porque eu vejo o indivíduo levantar o braço. Eu vejo o indivíduo abrir o braço.
Eu vejo ele fazer esses movimentos amplos que o meu osso me permite realizar, correto? A imagenzinha demonstra para vocês algum desses movimentos, que é justamente tanto de membros superiores, cada articulação vai nos permitir realizar um determinado movimento, seja ombro, cotovelo, seja punho, seja quadril, joelho, tornozelo, enfim, cada um tem a sua movimentação. E a artrocinemática, ela vai descrever já os movimentos que ocorrem entre as superfícies articulares, durante esse movimento ósseo. Então, se a gente pega aqui, vamos imaginar aqui esse desenho, aqui comigo. Esse daqui é a nossa cavidade glenoide. O que é a nossa cavidade glenoide? Fica bem aqui, ó, tá? Na nossa escápula. E aqui que ela se conecta com o nosso úmero, que é o nosso braçozinho aqui, ó, nosso úmero. Ela conecta assim, cabeça no meu úmero. E aí eu sei que eu faço alguns movimentos. Essa articulação me permite fazer, né? Ok? Só que quando eu vou movimentando, percebe que, ó, eu vou rodando e deslizo. Eu posso rodar, eu posso. Por quê? Porque se ele não permitisse realizar isso, ó, eu só ia conseguir levantar o braço até aqui, ó. Só que aí ele vem fazendo os movimentos de rolamento e depois desliza para eu poder fazer o resto do meu movimento. Isso se chama artrocinemática, né? Que determina deslizamento, rolamento, giro, que é como ele vai me determinar como essa articulação e esse osso vai se movimentar perante uma articulação, correto? E são pequenas amplitudes de movimentos, que eles vão deslizar, rodar, diferente quando a gente fala da osteocinemática. Porque quando a gente fala da osteocinemática, a gente tem uma determinada angulação. Minha flexão de ombro, minha abdução de ombro, ela vai até 180 graus. Se o indivíduo vai menos, ele está com uma limitação de movimento aí. Então, se ele tem uma limitação de movimento, não consegue realizar a amplitude completa, vai limitar ele a fazer o quê? A dar um soco, a dar um chute, a dar algum tipo de golpe que possa estar limitando ele, né? Então, isso é algo que a gente precisa ficar atento, correto? E aí, quando a gente inicia aqui, vamos começar falando de membros superiores, né? A gente pega lá nosso ombro. Nosso ombro, ele nos permite fazer o movimento de, olha lá, primeira fotinha, movimento de flexão de ombro. Flexão de ombro, vai para frente. Vejam que nessa primeira imagem aí da flexão de ombro, o indivíduo está em que posição? Está de lado para a gente, mostrando o lado direito dele, correto? Tanto no vídeo, quando vocês verem esse mocinho aqui no cantinho também, vocês conseguem observar, né? E aí, ele faz esse movimento de flexão de ombro. E logo abaixo, vocês observam a extensão de ombro, que a extensão de ombro pode ser tanto o retorno da flexão, quanto ela vem direcionada para trás. Algumas literaturas até tratam essa extensão no tópico, no videozinho 2, como hiperextensão, né? Mas ela é considerada como extensão também. Ela é mais curtinha, vejam a amplitude de movimento, né? Além dessa aula que eu estou gravando, eu vou mostrar para vocês, né, com uma moça, uma modelo realizando esse movimento, que aí vocês vão ver como é mesmo curtinho a nossa extensão, né? Porque se a gente faz a extensão, eu vou fazer uma extensão maior, mas aí só que a pessoa acaba inclinando o tronco para frente, então ela está compensando, né? Eu vou mostrar para vocês mais lá para frente, correto? E aí o nosso ombro também nos permite realizar os movimentos de abdução e adução. Que são abdução, abrir, a gente vai estar abrindo esse ombro. Então a gente vai, vejam que agora nessa fotinha, nesse vídeo, o indivíduo está voltado para frente para a gente, né? Veja aqui o externo dele, que é esse ossozinho aqui da frente. Então ele vai abrir a abdução, né? Veja o vídeo 1, abdução, abriu lateralmente, isso. E no videozinho 2, ele vai fazer uma adução. Ele está retornando, tá? E aí, quando a gente tem também no ombro os movimentos de rotação, seja ela medial quanto lateral, mas também pode ser denominada como interna quanto externa. Veja no videozinho 1, o movimento ele está até com uma flexãozinha de cotovelo, ele roda para dentro, medial, veja o ombro dele rodando medialmente para dentro, internamente, e embaixo no vídeo 2 ele é uma vista posterior, a pessoa está de costa para a gente, porque a gente sabe, a gente está vendo toda
coluna vertebral dela aqui, né? Dá para ver todo o seu processo espinhoso aqui direitinho. E aí ele faz uma rotação externa, lateral, tá dando para trás, ok? E aí a gente vem no nosso cotovelo, né? Nosso cotovelo faz movimentos menores quando comparado com o nosso ombro. O ombro nos permite realizar maiores movimentos, com maiores amplitudes. E nosso cotovelo ele nos permite realizar um movimento de flexão e extensão, né? O cotovelo ele vai ser que nem um joelho, que a gente vai ver lá na frente. A flexão, ó, flexão. E aí, quando ele retorna, é a extensão, ok? Eu vou flexionar e eu vou estender. O nosso cotovelo nos permite realizar esse movimento. Além desse movimento, não cheguei a colocar aqui para vocês, mas ele nos permite realizar na prática, eu vou mostrar para vocês, que ele nos permite realizar um movimento de pronação e supinação, né? O que que é a pronação e supinação, professora? Tá aqui o nosso cotovelo. Quando a gente vê essa parte da frente, aqui, tá nessa posição, a gente chama de supinação. E quando a gente vê essa parte de trás, né, está, ó, isso aqui é pronada, certo? Quando a gente vai dar aquele soco, vamos lá, a gente tem que estar como se fosse mais ou menos pronado, semi-pronado, né? Porque aí a gente pode, como a gente pode aprender essa movimentação? Pronado, supinado, suplicar, a gente pode utilizar, a gente está suplicando algo para a pessoa, então a gente está com o cotovelo em supinação, tá? E aqui o pronadozinho. E aí a gente tem também do nosso punho, né? O nosso punho, ele realiza alguns movimentos, né? E a gente precisa sempre ficar atento que isso daí, para a gente tomar cuidado, principalmente para prevenir lesões aí na frente, hein? Vamos prevenir qualquer tipo de lesão que nosso paciente, nosso cliente ou aluno possa vir a cometer. Sabendo quais movimentos que essa articulação realiza, aí a gente previne bastante, né? Porque que nem eu falei para vocês, cada articulação, cada movimento, eles nos permitem realizar uma determinada angulação. Se a gente excede essa angulação, tem risco de lesão, tá? E a gente pega o nosso punho aí. Vamos ver a primeira fotinha? Flexão de punho, tá? Observem que ele está na, olha, posição anatômica, posição de flexão de punho, ó. Isso é flexão de punho. Porque se eu colocar na posição anatômica, eu sei que eu estou levando a minha mão para frente, para mim, né? Então, aí quando eu faço a extensão, eu faço extensão de punho. Vejam essa mãozinha aí do lado que eu coloquei para vocês, né? Quando a gente fala de flexão, ela atua até em posições diferentes, que é para dar uma dificuldade para vocês, que parece até que estão as duas em o mesmo movimento, mas se você olha primeiro lá de cima do cantinho, a gente, nossa, mas parece até que está em extensão, mas a gente tem que lembrar da posição anatômica. Pensa na posição da palma da mão, flexão, né? Se a gente tá assim, flexão. Se a gente tá assim, ainda é flexão, tá? Esse é o movimento de flexão. E a extensão para trás. O garçom carrega a bandeja no movimento de extensão. Está direto em extensão, carregando uma bandeja. Então, se a gente pega aqui algo, a gente vai carregar, está em extensão. Porque se a gente põe na posição anatômica, nossa parte dorsal aqui está direcionada para trás. É correto? Flexão e extensão de punho. E também o nosso punho ele faz os movimentos de desvio radial e desvio ulnar, né? Vamos lá, nossa mãozinha, a antena do nosso rádio. Se eu desvio para cá, é desvio radial. Se eu desvio para lá, é desvio ulnar, ok? Nosso rádio ele fica aqui, ó, na nossa anteninha. Esse é o nosso rádio e a nossa onda fica aqui. Então, se eu quero direcionar desvio radial e desvio ulnar, né? E aí também a gente tem nossos dedinhos que fazem os movimentos de flexão, extensão, abdução e abdução. Beleza, pessoal? E aí a gente entra em membros inferiores, tá? A gente entra no movimento de, primeiro, da articulação do quadril, né? A gente fala do movimento de quadril, a gente está falando aí que o quadril ele nos permite fazer um movimento de flexão e extensão,
Na primeira imagem aí que vocês estão observando, vejam sempre qual é a posição que está. Esse indivíduo, ele está de uma forma mais ou menos lateral aí, ó. Vejam a pelve dele, vejam que ela não está de frente para a gente, ela está de ladinho, ó, o joelho, a patela dele. Então, ele está fazendo uma flexão de quadril lá em cima, ó. Bem aqui no quadrilzinho dele, está fazendo uma flexão de quadril, que nem no boneco aqui à frente, né? E aí, quando eu falo de extensão de quadril, ele faz esse movimento de ir para trás, que nem o vídeo está mostrando, e a fotinho do lado. Então, a gente faz a flexão de quadril, não prestem atenção no joelho, que não é o nosso foco, é quadril, correto? E a gente faz esse movimento de flexão de quadril e extensão de quadril. Até porque se vocês forem prestar atenção no joelho, em um ele está flexionado e no outro ele está estendido, que é o que a gente vai ver aqui no nosso próximo, daqui a pouquinho. E aí a gente tem o movimento também do quadril que ele nos permite rezar, que é de abdução. Lembra lá no nosso ombro? Abrir, abduzir. Então, o movimento de abdução e o retorno, adução, correto? E aí, vejam até no videozinho, na imagenzinha ao lado, se ele está abrindo, ele está abduzindo. Se ele está fechando, ele está aduzindo. A abdução do nosso quadril também é uma angulação um pouco mais curta, quando comparada à abdução do nosso ombro, que a abdução aqui do nosso ombro é até 180 graus, então ela é maior, né? Por quê? Porque a gente, se vocês observarem o nosso fêmur aí, tem a cabeça do fêmur ali, o colo do nosso fêmur, aí nossos tubérculos também, nossas tuberosidades, eles acabam sendo maior, e aí se tu abduz demais, quem consegue isso são as ginastas. Elas têm uma amplitude incrível, uma amplitude bem exacerbada, vamos falar, e eles conseguem abduzir mais, mas é um limite que vai indo ali mesmo nossa articulação. E além disso, temos o nosso movimento também de rotação interna e externa, né? Que é a nossa rotação lateral e medial. Se vocês visualizarem, o nosso indivíduo agora está de frente para a gente, né? Uma vista anterior. Ele está rodando, ó, para dentro, internamente. E agora ele está vindo para fora. Vejo, vejo, vejo. Rotação externa. Rotação, mais uma vez, interna e rotação externa. Usando outro termo, rotação medial, porque ele está direcionando para a nossa linha mediana, e rotação lateral, porque ele está levando de forma lateralmente. Ok? E aí a gente vem também para o nosso joelho, agora o nosso joelho, ele nos permite realizar movimentos de flexão e extensão, ok? E aí, quando a gente fala de movimento de flexão e extensão, a gente faz flexão, a gente joga o pezinho lá para trás, ó, veja um vídeo primeiramente, flexão, estou dobrando, vocês percebem uma dobradiça ali, ó, dobrando, flexão, e ele vai ser o nosso retorno de extensão, nosso cotovelo, flexão, e nosso retorno de extensão, e o joelho faz esse mesmo mecanismo, né, de flexão e extensão. Quando a gente está em pé paradinho, a gente está com o nosso joelho estendido. A gente se senta numa cadeira, a gente está com o nosso joelho flexionado, né? E além disso, algumas literaturas nos mostram que o nosso joelho nos permite também realizar algumas movimentações, que são os movimentos de rotação interna e externa, né? Quando eles estão numa angulação de 90 graus, que vocês podem ver nessa imagem. Ele rotaciona tanto de forma medial quanto de forma lateral, que é uma angulação mais curta de 45 graus aí que ele permite realizar, né? Vejam esse videozinho aqui. Rotação medial, o nosso joelho aqui, indo para dentro, bem aqui na nossa patela, no nosso ossinho aqui do joelho, ó, ele vai e roda mais uma vez. Ele desliza, vai rodando internamente, não é nosso quadril, é nosso joelho. Medial, e aqui a gente vê, ó, rodando externamente de forma lateral. Nosso joelho também faz esses movimentos aí. Em pé a gente não consegue fazer esses movimentos porque eles ficam fixos, eles precisam estar em 90 graus e soltos para nos permitir realizar essa determinada angulação e movimentação, ok? E aí a gente vem para o nosso tornozelo, né? Nossa articulação do tornozelo, que ela é extremamente importante, e ele faz os movimentos de flexão plantar, que é o pezinho de bailarina, e o
dorsiflexão, que é o movimento que a gente traz, aproxima nosso dedo mais para cima, né? Veja um videozinho de dorsiflexão, subindo e plantiflexão, né? Esse movimento ajuda a gente nessa articulação também. A imagem ao lado vocês conseguem observar também, ok? E também temos o movimento de inversão e eversão. Nosso tornozelo também faz. Algumas literaturas utilizam o termo como abdução e adução do tornozelo, né? Mas o mais clássico é a inversão e eversão mesmo que a gente utiliza, né? Quando a gente vê na primeira imagem aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, inversão. O que que é inversão? Não tem nosso dedão, né? Que a gente conheceu na anatomia como nosso hálux. Quando a gente joga ele para cima, a gente joga ele mais para dentro, a gente está falando de trazer ele mais internamente. Então é inversão. Ó, para dentro, inversão, ok? Lembrando que isso aqui é uma perna direita, in, ó, inversão. E aí a gente vem para eversão, ó. Ele joga para fora, fora, né? A gente tem a posição neutra, vejam a imagem no cantinho aqui, neutra, que é a do meio, e a gente faz a que está mais próximo aqui da parede do slide, o movimento de eversão, e o pezinho que está mais próximo dos vídeos é o movimento de inversão, ok? Esses movimentozinhos. E a gente tem o movimento da nossa coluna vertebral. Nossa coluna vertebral realiza também alguns movimentos. Lembrando que a nossa coluna vertebral ela é composta pela nossa região mais cervical, temos a torácica, lombar, sacro e o nosso cóccix, né? Nossa região coxígena também. Então a gente tem essas divisórias, mas falando elas como um todo, elas nos permitem realizar movimentos de inclinação, né? Inclinação lateral, porque a gente está jogando nosso corpo lateralmente. Então, vai ser uma inclinação lateral para a direita, né? Que nem mostra a primeira imagem, e a do outro lado, uma inclinação lateral esquerda, que também alguns lugares utilizam o termo de flexão lateral, né? Para a direita ou para a esquerda. Né? Isso faz os nossos movimentos de inclinação da nossa coluna vertebral. Temos os movimentos de flexão e os movimentos de extensão também do nossa região da nossa coluna, que ele vai flexiona, joga para frente, e extensão, né? E os movimentos de rotação, né? A gente rotaciona a nossa coluna sem movimentar nosso quadril, somente a coluna vertebral, uma rotação também para a direita e uma rotação para a esquerda. Quando a gente fala da nossa coluna vertebral aqui, ó, que eu tinha para vocês, a nossa coluna cervical, né? Ela nos permite realizar maior amplitude de movimento. É tanto que você faz, ó, uma inclinação, ela faz os movimentos de circundação, né? Flexão, extensão, inclinação, rotação, ela nos permite ter maior mobilidade, é o termo que a gente utiliza. Nossa coluna torácica tem uma menor mobilidade quando comparada à cervical, né? Elas são de grande suporte para nossas costelas, auxiliando a parte respiratória também. E nossa coluna lombar tem uma boa mobilidade, as nossas vértebras maiores, né? Por conta que ela precisa de maior sustentação para o resto da nossa coluna. Então, ela também realizando os movimentos de flexão, extensão, só que de menor amplitude. A cervical é a que nos permite maior movimentação aí. Certinho, pessoal. Esses aqui são alguns livros que eu vou deixar para vocês, né? Vou deixar até, vou enviar, que tem bastante falando sobre a nossa anatomia, sobre o nosso Atlas da Anatomia Humana, alguns movimentos também bem interessantes que estavam utilizando, certo? Agradeço a vocês, muito obrigada e bons estudos.